Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Nós estamos gravando esse vídeo aqui para passar para todo o ministério aquilo que Deus ele tem nos mostrado, ele tem revelado a nós, não porque merecemos, mas porque somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E nós temos vivido esses últimos tempos, como Deus ele já falou conosco, que nós estamos vivendo já o início das dores, né? E nós temos vivido dias muito difíceis, os pastores, os membros, e nós temos observado que o espírito do anticristo tem se manifestado já na vida de muitas pessoas, porque a palavra de Deus fala assim: quando o Filho do Homem, que é Jesus, quando ele voltar, porventura ele vai encontrar fé na terra. Ou seja, ele quer dizer que muitas pessoas nos últimos dias iam perder a fé, iam apostatar da fé. E o que é isso, apostatar da fé? É deixar de crer em Deus, é perder o temor e começar a fazer a sua própria vontade. Aquilo que ela acha que é certo, ela segue os seus próprios pensamentos e não se respalda pela palavra de Deus. E nós não temos que viver seguindo as pessoas do mundo, né? Eu falo do mundo, não é as pessoas que não servem a Deus. É exatamente pessoas que dizem que servem a Deus e, na verdade, não vivem segundo os padrões de Deus. E isso, irmãos, é apostatar da fé. Porque nós não temos que seguir o exemplo das pessoas, os maus exemplos. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda e nem a sua palavra vai mudar. A Bíblia diz que o céu, a terra pode passar, mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela não muda. Então, nós temos visto pessoas admiráveis, pessoas que até foram muito usadas por Deus, mas por não vigiarem, estão apostatando da fé, perdendo a fé. E esses dias eu estava muito em crise, com tanta luta, com tanto problema, pessoas se afastando de Deus. Dentro da igreja, eu falo até mesmo do nosso ministério, pessoas que eram muito usadas por Deus estão se afastando de Deus. E eu fui orar ontem, né, pela manhã, de manhã cedo, eu levantei 7 horas da manhã e fui orar. E sempre eu gosto, né, de deitar no chão e orar, e eu fui orar e fui buscar no Senhor uma resposta. E falei para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. Tanta gente em depressão, tanta gente com ansiedade, tanta gente perdendo a fé. E nisso eu tive uma visão, irmãos. Eu vi um demônio muito grande, um gigante na forma de uma pessoa. E ele falava para mim que tinha uma voz, né, que narrava tudo para mim. Que esse demônio, ele estava nos vigiando 24 horas, vigiando a nossa família, a família sacerdotal, porque nós não somos líderes, nós somos sacerdotes, né? E esse demônio falava que ele queria exterminar, matar minha família, me matar, matar a família sacerdotal. E quando eu vi aquilo, eu comecei a sair de casa, da casa que eu estava, e comecei, buscar ajuda. E nisso, eu via a voz que falava comigo, falava que esse demônio, ele tinha ido no inferno, ele tinha ido pedir reforço no inferno, buscar ajuda no inferno, e eu via ele mais muitos demônios, mas todos em forma de pessoas. E de repente se abria assim, né, como se fosse um telão,
e eu via esse demônio gigante e muitos outros que falavam para mim, né? Me jogava assim como se fosse uma energia, um dardo inflamado do maligno, e eu começava a olhar para ele e repreendia ele, falava: o sangue de Jesus tem poder, Jesus venceu, e era como se eu estivesse lutando sozinha. Eu via o meu esposo do meu lado, e como se eu estivesse lutando sozinha, e aquele demônio era como se ele estivesse sugando as minhas forças. Mas eu lembro bem que eu não baixei guarda para ele, eu fiquei repreendendo ele na palavra de Deus. E aquela voz que falava comigo falava que ele tinha ido buscar esse reforço no inferno para matar minha família, para destruir os pastores, e ele falava que queria destruir a igreja, o ministério, esse ministério de vocês. Ele foi bem claro. E eu lutei no chão com esse demônio, meu corpo ficou adormecido, e eu comecei a orar e não conseguia, minha voz não saía. E eu lutei lá no chão até que eu consegui voltar ao normal, meu corpo voltou ao normal. Então, o que eu entendo, e está muito claro realmente o que Deus me fez, porque eu orei e pedi para o Senhor me mostrar. Irmãos, nós temos que orar mais e buscar o Senhor. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos mantenha de pé. E nós vamos, meu esposo vai falar também, fazer algo, não é por causa disso, né? Porque tememos Satanás, mas entendemos a guerra espiritual. Quantas pessoas estão no nosso ministério, no corpo, nessa parte do corpo que é o Ministério Salva-Vidas, não estão dispostos a sofrer, a pagar o preço, a carregar a sua cruz todos os dias. E eu lembrei, na hora que eu acabei essa luta no chão, eu lembrei de Daniel, quando ele foi cativo para a Babilônia, né? E ele fez uma oração ao Senhor. E ele falou assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados, e nos afastamos dos teus mandamentos. Então aqui Daniel, ele reconheceu o pecado, e é isso que nós temos que reconhecer, irmãos. A igreja é o corpo, é como se fosse a nossa mão. Quando um irmão, né, comete um pecado, todo o corpo é ferido, né? Então, se eu cortar esse meu dedinho aqui, todo o meu corpo vai sentir dor, vai dar febre. Então, é isso que acontece. A gente pode estar orando, a minha família, os pastores, mas o corpo do Senhor, muitas pessoas estão cometendo pecados, e por isso todo o corpo sofre. A gente enfrenta essa luta muito grande, muito grande. Então, não só a minha família, que é o alvo do diabo, mas o ministério, a igreja, os membros, os pastores, todos nós temos enfrentado lutas terríveis. Então, nós precisamos nos unir como igreja, como corpo, e orar um pelos outros, porque o inferno está em guerra contra nós, contra a nossa vida. E a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Pedro, meus amados, que nós precisamos nos humilhar. Assim Pedro escreveu: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. E essa palavra, humilhar, nada mais é do que nós jejuarmos, humilhar nossa alma, buscarmos ao Senhor, porque quando nós jejuamos, nós estamos humilhando a nossa alma. E quando nós humilhamos a nossa alma, o Senhor tem mais liberdade para agir, para se manifestar na nossa vida,
para poder cumprir o propósito dele para a nossa vida, que é nos exaltar, como o texto fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. O apóstolo Paulo também escreveu no livro de Efésios que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra esse lado do diabo. Então, irmãos, para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para nós nos fortalecermos no Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos humilhar a nossa alma. E é o que nós vamos fazer. Então, o Senhor colocou no nosso coração esse projeto de 3 semanas, 21 dias, começando a partir de amanhã, segunda-feira, hoje, meia-noite, 0 hora, de domingo para segunda, nós vamos consagrar, um período de oração de meia-noite até 1 hora da manhã. E isso vai ser durante todos os 21 dias de jejum. Só que nessa primeira semana nós vamos fazer um jejum parcial. Nós vamos tirar a carne vermelha. Na outra semana nós vamos fazer um jejum integral. Vamos tomar apenas água. De preferência, quem puder jejuar até 3 da tarde, 18 horas, faça isso. Quem não puder, pelo menos até meio-dia, apenas tomando água. E na outra semana, a última semana, nós vamos jejuar também um jejum parcial, tirando massas, tirando macarrão, tirando pizza, salgados, então, irmãos, bolos. Então, irmãos, nessa última semana vai ser esse tipo de jejum parcial. E vai encerrar no dia 17 de abril, essa terceira semana que completa os 21 dias de jejum. Então, irmão, nós precisamos, você que entende que o Senhor te chamou, que você faz parte do reino dele. Irmãos, nós somos soldados. O apóstolo Paulo fala que nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, não tem como lutar com demônios se não for através de oração e jejum. E Jesus falou que tem demônio que só sai por meio de jejum, oração e jejum. Nós precisamos jejuar, humilhar nossa alma. Então, irmãos, estou lançando, juntamente com a minha esposa, esse desafio, não apenas para os pastores, não apenas para os líderes de célula, mas para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja, humilhar a sua alma, buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, através da oração e do jejum. Então, o jejum é acompanhado de oração. Então, nós vamos fazer esse sacrifício de orar meia-noite até 1 da manhã. Então, se você for dormir antes, é um sacrifício. Então, se você puder dormir antes, mas põe o celular para despertar às 5 para meia-noite, para você orar de meia-noite a 1 hora, depois você volta a dormir, e o Senhor com certeza vai nos abençoar. Então eu também queria dizer para todo o ministério, os pastores, era para a gente ter falado desde a convenção, que nós queremos estabelecer em todas as bases que todos os cultos o pastor local ore pela família sacerdotal. É uma lei, a partir de hoje, que todos os pastores façam um período de oração pela nossa família, porque nós oramos pela igreja, pelo ministério. E só um detalhe, que esse demônio, ele levava todas as informações das nossas vidas para o inferno. Então, irmãos, como a palavra diz,
O diabo está ao nosso derredor, vendo as nossas atitudes, as nossas obras. Então, que nós possamos nos humilhar, como Daniel fez. E o Senhor vai nos livrar do mal, em nome de Jesus. Amém.